Quantas vezes você já se sentiu injustiçado, perseguido, cercado por mentiras e maldade? Quantas vezes você olhou ao redor e pensou: Senhor, até quando? Até quando verei os ímpios prosperando enquanto os justos choram em silêncio? Até quando verei pessoas manipuladoras sendo exaltadas, enquanto quem caminha com integridade carrega nos ombros o peso da solidão, do desprezo, da humilhação? Às vezes meu coração se inquieta, Senhor, porque vejo o mundo tão distorcido. O certo virou errado, o errado virou normal, e a verdade foi abandonada por completo. Tenho visto famílias sendo destruídas por calúnias, relacionamentos se rompendo por causa de línguas mentirosas, vidas sendo paralisadas por palavras cruéis, lançadas como dardos, revestidas de inveja, cobiça e rancor. E o que dói, Senhor, não é apenas a injustiça em si, mas o silêncio. O silêncio diante da dor. O silêncio daqueles que poderiam defender, mas escolhem se calar. O silêncio daqueles que preferem assistir à queda do outro do que estender a mão. E então, vem a solidão. Aquele sentimento de estar andando sozinho numa terra de lobos. Mas mesmo em meio ao desespero, uma certeza arde no meu peito. O Senhor não me abandonou. Tu estás aqui. Tu me vês. Tu conheces o que ninguém conhece. Tu sabes da verdade por trás do que foi distorcido. E por isso eu me coloco diante de ti agora, sem máscaras, sem defesas, sem disfarces. Me coloco diante de ti, com as feridas abertas, com o coração exposto, clamando: Pai, vê o que tenho vivido, vê a perseguição silenciosa, vê as armadilhas que foram preparadas em segredo, vê as palavras torpes que têm circulado pelas costas. Eu sei que tu vês, Senhor, mas hoje eu clamo para que o Senhor não apenas veja, mas haja. Haja em meu favor. Haja em favor dos teus filhos que têm sido esmagados pelas forças da mentira. Porque há momentos, Senhor, em que parece que a injustiça venceu. Há momentos em que a voz dos ímpios é mais alta, mais escutada, mais influente, enquanto a voz dos justos é abafada. Mas eu creio, com todo o meu ser, que a última palavra não vem do homem. A última palavra vem de ti. E por isso, eu oro. Por isso eu me derramo nesta oração. Porque creio que tu és um Deus que ouve, um Deus que responde, um Deus que age. E antes mesmo de pedir justiça, eu me aproximo com reverência. Me aproximo com temor. Me aproximo com lágrimas que talvez ninguém tenha visto, mas que o Senhor conhece bem. Porque cada lágrima minha é registrada no teu livro. Cada clamor sussurrado na madrugada. Cada súplica feita com o coração quebrado, o Senhor viu, o Senhor ouviu, e eu sei que o teu tempo é perfeito, mas também sei que há momentos em que o teu espírito se move com urgência, e este é um desses momentos. Por isso, Senhor, eu oro por mim e por todos os teus filhos e filhas que têm vivido sob ataques sutis, perseguições emocionais, armadilhas espirituais. Oro por quem está chorando em silêncio agora, por quem perdeu forças para lutar, por quem pensa que está sozinho. Que esta oração alcance os corações feridos, que ela seja bálsamo para as dores ocultas, que ela seja escudo contra os ataques que não conseguimos ver. Tu és o justo juiz, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa justiça. E hoje, começamos esta oração colocando nossa dor, nossa causa, nossa alma em tuas mãos. Senhor, tu que sondas os corações e conheces o que ninguém mais consegue ver. Tu que não precisas de provas humanas, porque és o Deus que tudo vê, tudo percebe, tudo entende. Hoje eu me prostro diante de ti não apenas como alguém ferido, mas como alguém que anseia pela tua verdade. Revela, Senhor, revela tudo o que está escondido. Quantas vezes caminhamos entre lobos disfarçados de cordeiros? Quantas vezes confiamos em palavras doces que escondiam intenções amargas? Quantas vezes fomos cercados por sorrisos falsos, por conselhos cheios de veneno, por gestos que pareciam amor, mas carregavam desprezo? Ó Deus, que toda a máscara caía, que tudo aquilo que tenta se esconder nas sombras seja exposto à tua luz.
Tu és o Deus que ilumina o escuro, que mostra o que está encoberto, que desarma armadilhas ocultas. Não há caverna profunda o suficiente que esconda os planos dos ímpios diante da tua presença. Traz à tona, Senhor, o que foi dito em segredo para nos destruir. Expõe toda calúnia, toda fofoca sussurrada, todo plano arquitetado na escuridão para nos derrubar. Que tudo o que estiver fora da tua verdade seja desnudado. Que toda manipulação venha à luz. Que todo espírito de engano seja repreendido em nome de Jesus. Não quero viver no escuro. Não quero andar com os olhos vendados. Abre os meus olhos espirituais para perceber quem realmente está ao meu lado e quem disfarçadamente trama contra mim. Dá-me discernimento, Senhor. Discernimento para ouvir além das palavras, para perceber além dos gestos, para identificar o que não se vê a olho nu. Se alguém tem se levantado contra mim com mentiras, que o Senhor se levante como meu defensor. Que o Senhor fale por mim, onde eu não posso falar. Que o Senhor vá à frente e prepare o ambiente onde tentaram me caluniar. Que a verdade brilhe como o sol do meio-dia, e tudo o que foi distorcido seja corrigido pela tua justiça. Porque eu creio, Pai, que quem anda na verdade tem a ti como defensor. E quem planta engano mais cedo ou mais tarde colhe vergonha. Que todo espírito de confusão, de contenda, de divisão, de mentira, seja lançado por terra agora, em nome de Jesus. Que nenhuma palavra maldosa tenha força sobre mim. Que nenhuma maldição lançada por inveja, por raiva ou por desejo de vingança encontre espaço em minha vida. Eu rejeito todo jugo que não vem de ti e declaro: sou livre pela verdade do teu Espírito. Sou limpo pela tua presença. A mentira não me prende, o engano não me alcança, e a tua luz me guia. E tudo o que for necessário ser revelado, será, porque o Senhor é o Deus da verdade. Senhor, não permitas que eu me confunda, que eu nunca ame mais a aparência do que a essência, que eu não me engane com palavras bonitas ou com pessoas populares, se por trás disso houver vaidade, soberba ou interesses obscuros. Livra-me dos acordos disfarçados. Livra-me das parcerias interesseiras. Livra-me das amizades contaminadas. Revela o que eu não consigo enxergar. Revela até o que o meu coração tenta negar. E se porventura eu estiver preso a alguma ilusão, se por acaso eu estiver acreditando em alguém ou em algo que não condiz com a tua verdade, quebra esse vínculo agora, Pai. Liberta-me. Que eu não me apegue a enganos por carência, por medo ou por comodismo. Que eu ame mais a verdade do que a companhia. Que eu deseje mais a tua presença do que qualquer aprovação humana. Porque eu sei que onde há verdade, há liberdade. E onde há liberdade, há o teu Espírito. E é esse Espírito que eu invoco agora. Espírito Santo, venha sobre mim. Venha sobre minha mente, sobre meu coração, sobre minha casa, sobre tudo o que eu sou e tudo o que eu faço. Sopra com poder. Limpa com fogo. Queima todo resquício de mentira, de confusão, de falsidade. Que a tua voz seja mais alta do que todas as outras. Eu te peço, Senhor, com humildade, mas também com confiança. Se alguém estiver me usando, me manipulando, tentando me levar para longe da tua vontade, mostra, revela. Tira as vendas dos meus olhos, faz-me ver com teus olhos. E mais do que isso, dá-me coragem para agir. Coragem para me afastar do que me faz mal. Coragem para romper com ciclos destrutivos. Coragem para encarar a verdade, mesmo que doa. Porque melhor é a dor da verdade do que o conforto de uma mentira. Melhor é ser ferido por uma revelação divina do que viver anestesiado por uma ilusão passageira. Pai, eu não quero viver no engano, nem ser enganado, nem enganar. Faz-me verdadeiro diante de ti e diante dos homens, e tudo o que estiver fora disso, que caia por terra, agora, em nome de Jesus. Chega um momento na vida em que não dá mais para adiar. A alma clama por mudança. E não é uma mudança exterior, não é sobre mudar de casa, de cidade ou de círculo social. É uma mudança profunda, silenciosa, muitas vezes dolorosa. A purificação do coração. Essa transição é talvez um dos momentos mais desafiadores da caminhada espiritual.
Porque exige desapego. Exige que você olhe para dentro e encare o que vem tentando esconder há anos. Mágoas mal resolvidas. Raízes de rejeição. Inseguranças que você mascara com um sorriso. Traumas que ainda sangram, mesmo cobertos por uma fé frágil, muitas vezes cansada. É aqui que o Espírito Santo começa a trabalhar em camadas. Ele não vem arrancando tudo de uma vez. Ele vem com amor, paciência e firmeza. Ele começa apontando pequenas rachaduras. Viu como essa irritação tem aparecido com frequência? Percebe como essa pessoa te afeta além do normal? E aos poucos, ele vai te convidando para mergulhar no processo da purificação. Não para te ferir, mas para te curar. Nesse ponto da caminhada, muitas pessoas desistem, porque dói, porque é solitário, porque às vezes parece que Deus se calou, mas na verdade Ele está mais presente do que nunca. Ele está arrancando o velho para dar espaço ao novo. Ele está te moldando como um oleiro molda o barro. E sim, isso pode incluir noites em claro, lágrimas que ninguém entende e orações que saem só em sussurros. Mas é nesse vale que você aprende a confiar, não nas pessoas, não nas circunstâncias, mas em Deus. É aqui que você descobre que Ele realmente te vê, mesmo quando ninguém mais te nota. Que Ele te escuta, mesmo quando sua voz falha. Que Ele te ama, mesmo quando você não se ama. A purificação do coração não é um castigo, é um presente. Porque é nela que você é libertado daquilo que te prende. É nela que você aprende a amar de verdade, sem filtros, sem interesses. É nela que você encontra paz, mesmo em meio ao caos. E aos poucos, as coisas começam a mudar. Você começa a se sentir mais leve. Começa a dizer não sem culpa. Começa a olhar para si com compaixão. Começa a entender que não precisa mais provar nada para ninguém. A transição para a purificação do coração é como atravessar um deserto, mas no final, você encontra o oásis, e não é um lugar externo. É dentro de você. É o lugar onde Deus habita, onde a paz dele se instala, onde o amor verdadeiro floresce. E quando você chega lá, entende que tudo valeu a pena. Após o processo de purificação do coração, algo extraordinário começa a acontecer. A libertação. Mas não falo aqui daquela libertação espetacular, com gritos e manifestações visíveis. Falo da libertação silenciosa, sutil, profunda, aquela que acontece no íntimo da alma, nos pensamentos, nas decisões do dia a dia. A libertação de sentimentos falsos é um dos passos mais cruciais para viver uma vida plena em Deus. Porque muitas vezes estamos emocionalmente ligados a coisas e pessoas que já não fazem mais parte do nosso propósito. Mantemos vínculos baseados na carência, não no amor. Nos apegamos ao que é confortável, não ao que é verdadeiro. E é por isso que a dependência emocional se instala, porque, sem perceber, colocamos outras pessoas no lugar que deveria ser exclusivo de Deus. Esperamos que o outro nos valide, nos ame, nos aceite, nos salve da nossa dor interna. E quando isso não acontece, caímos em ciclos de frustração, manipulação e desespero. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, começa a arrancar essas amarras. Ele te confronta com a verdade. Por que essa pessoa tem tanto poder sobre seus sentimentos? Por que você se anula para agradar alguém que nem sabe quem você realmente é? Por que você tem medo de ficar sozinho se eu nunca te deixei? E aí começa o processo. Doloroso, sim, porque é difícil admitir que amou demais quem nunca te amou de verdade. É difícil cortar laços com pessoas que você desejava manter por perto, mas é necessário. Você começa a reconhecer os sentimentos falsos, aquele amor que só te fazia sofrer, aquela amizade que só te sugava, aquele cuidado que na verdade era controle. E com essa clareza vem a força para romper. Romper não significa odiar, não significa desejar o mal. Significa se libertar. Significa entregar para Deus aquilo que não cabe mais em você. Significa dizer: Senhor,
Eu escolho a tua verdade, mesmo que ela me doa agora. Eu confio que a tua liberdade é melhor do que qualquer prisão emocional. A libertação emocional te devolve o poder de ser inteiro. Inteiro em Deus. Inteiro em sua identidade. Inteiro nas suas decisões. E essa inteireza é o que atrai relacionamentos saudáveis, verdadeiros e recíprocos. Quantas vezes, no meio do caos, somos tentados a pensar que estamos sozinhos, que tudo o que vivemos é em vão, que a fidelidade a Deus não compensa, pois os ímpios parecem prosperar enquanto os justos enfrentam lutas sem fim? Mas é justamente nesses momentos que a fé precisa gritar mais alto do que as circunstâncias. É exatamente quando o inimigo sussurra que você está esquecido que o céu se movimenta para te lembrar. O justo nunca será abandonado. Deus não prometeu ausência de lutas, mas garantiu presença constante no meio delas. E isso muda tudo. Olhar para os homens e mulheres que marcaram a história com sua fé, vemos um padrão. Todos enfrentaram desertos, injustiças, perseguições, mas todos também foram fortalecidos em Deus. Não foi a ausência de dor que fez deles fortes, mas a forma como se apegaram ao Senhor no meio da dor. É nesse ponto que precisamos ancorar nosso coração, em promessas eternas e não em sentimentos passageiros. Porque o mundo pode até parecer injusto, mas o reino de Deus jamais é. A fidelidade do Senhor se manifesta quando você é caluniado e continua escolhendo a verdade. Quando você é ferido, mas decide não revidar com o mesmo veneno. Quando você é excluído, mas não se contamina com o orgulho. Isso é justiça no reino. E Deus está vendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não pare, não recue, não ceda à tentação de agir com as armas do inimigo. Você não está só. Existem milhares de justos espalhados pelo mundo, passando por lutas semelhantes, e todos eles estão sendo sustentados por uma mão invisível, porém real, a mão de Deus. Enquanto o mundo zomba, Deus fortalece. Enquanto as vozes acusam, o Espírito Santo consola. E no tempo certo a justiça virá. Não por mãos humanas, mas pelas mãos daquele que tudo vê, tudo sonda e tudo julga com perfeição. Portanto, permaneça firme. Se você sente que está fraquejando, ore. Se você sente que não aguenta mais, chore nos pés do Senhor. Mas não desista. O céu te sustenta. Os anjos te cercam. O Espírito te fortalece. Há momentos na caminhada espiritual em que tudo ao nosso redor parece parado. O silêncio de Deus se torna ensurdecedor e nossa alma começa a perguntar: será que Ele ainda está comigo? Será que Ele viu o que fizeram comigo? Será que Ele está ouvindo minhas orações? E é aqui que a fé precisa se levantar, como um estandarte. A fé não é a negação da realidade, é a escolha de crer acima das circunstâncias. É olhar para o invisível com os olhos da alma e declarar: eu sei em quem tenho crido, e Ele é fiel. A Bíblia está cheia de momentos em que parecia que Deus estava em silêncio, mas nos bastidores Ele estava movendo tudo. Enquanto José era traído e vendido, Deus estava preparando o trono no Egito. Enquanto Moisés fugia para o deserto, Deus preparava a sarça. Enquanto Davi se escondia em cavernas, Deus o moldava para o reinado. Deus nunca está inerte. Ele trabalha no silêncio, na espera, no invisível. Cada lágrima tua é vista. Cada oração ouvida. Cada injustiça anotada. E haverá um dia em que ele se levantará, não por ira, mas por justiça. E quando Deus se levanta, os inimigos caem, as correntes quebram e os que esperam nele são exaltados. Você não precisa entender como Deus vai agir. Apenas confie que Ele vai. A tua fé é a chave que abre os céus. O teu clamor move o trono. A tua perseverança será recompensada. Mesmo quando tudo parecer perdido, diga com fé: Senhor, eu sei que o Senhor está agindo. Eu sei que nenhuma lágrima é desperdiçada. Eu sei que cada injustiça será julgada pelo teu trono. Eu sei que a tua justiça virá no tempo certo e será perfeita. Por isso, eu descanso em ti.
Em um mundo onde palavras têm se tornado armas, onde fofocas destroem reputações, onde invejas silenciosas corrompem ambientes e onde ataques espirituais muitas vezes são ignorados, precisamos lembrar: nosso refúgio é o Senhor. Há guerras que não se travam com espadas, mas com palavras. Há dardos que não cortam a pele, mas a alma, e há feridas que não se veem, mas sangram por dentro. Quantos de nós já fomos atingidos por comentários maldosos, olhares de desprezo, sussurros cheios de veneno? Mas há uma verdade poderosa que nos protege. Deus é o nosso escudo. A palavra diz em Salmos 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não significa ausência de lutas, mas sim proteção superior. Significa que podem até tentar te derrubar, mas você está escondido em Deus. Declare todos os dias: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Declare que toda língua que se levantar em julgamento será condenada. Clame por discernimento, por sabedoria, por paz, e acima de tudo, permaneça em santidade, porque onde há luz, as trevas não prevalecem. Não tema os ataques, tema estar fora da presença de Deus. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Nem toda batalha é visível. Na verdade, as maiores guerras acontecem dentro de nós. Na mente, no coração, na alma. É ali que o inimigo lança setas de dúvida, medo, culpa, angústia e cansaço. E é por isso que precisamos clamar: Senhor, guarda a minha mente, protege o meu coração. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor nem imaginam a guerra interior que estamos enfrentando. Sorrimos por fora, mas por dentro, estamos em ruínas. Andamos, trabalhamos, convivemos, mas carregamos o peso de palavras não ditas, feridas não curadas, pressões silenciosas. É nesse momento que precisamos entender que a saúde emocional também é espiritual, que nossas emoções são portas que, se não forem vigiadas, podem ser acessadas pelo inimigo. Por isso, ore: Senhor, guarda minha mente de pensamentos tóxicos, guarda minha alma da ansiedade, guarda meu coração da amargura. Não me deixes sucumbir à opressão, à tristeza, à depressão. Renova as minhas forças, sustenta a minha fé. Proteção espiritual é mais do que pedir livramento contra demônios. É pedir paz interior, clareza de pensamentos, firmeza emocional. É não permitir que o caos externo destrua a paz interna. E essa paz só vem de Deus. Reforce diariamente sua intimidade com o Senhor. Leia a palavra, ouça louvores, medite em promessas. Fortaleça seu espírito, porque é o espírito forte que sustenta na hora da dor. Depois de toda dor, clamor, lágrimas, vem o descanso. E esse descanso não é apenas um alívio emocional. É a certeza de que estamos seguros nas mãos de Deus. É a paz que excede todo entendimento, que guarda nossa mente e coração em Cristo Jesus. Quando oramos, quando entregamos, quando perdoamos, quando clamamos justiça, quando abrimos mão de revidar, estamos nos posicionando diante de Deus com fé. E a resposta do céu para quem confia é: paz. Não importa o que disseram sobre você. Deus diz: você é meu. Não importa quem te feriu. Deus diz: eu cuido das suas feridas. Não importa o tamanho da guerra. Deus diz: a vitória é sua. Descanse. Não porque o mundo mudou, mas porque você decidiu confiar no Deus que não muda. Não porque os problemas sumiram, mas porque você entendeu que não carrega mais sozinho. Deus está contigo. Feche os olhos agora, respire fundo e diga com fé: Senhor, eu descanso em Ti, porque sei que estou seguro nas Tuas mãos. Que o Teu nome seja exaltado sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre todas as coisas. Amém. E, assim, com essa certeza no coração, você pode dormir em paz, caminhar em paz, viver em paz. Porque quando Deus é por nós, quem será contra nós?